Falei nação, saudações. Pessoal, vamos ver aqui um debatezinho, né? Sobre essa situação aí, dessa rivalidade infinita entre Flamengo e Palmeiras. O Mauro falou, né, sobre isso aí. E essa corrida aí por título de ambos aí. Quem vai ter mais dificuldade? Olha só o que o Mauro falou. Olha só também que a Paulo Estádios antes falaram aí. E o Mauro, como sempre, né? Botando aí a galera aí no bolso aí, com suas análises. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, pessoal. Você entende isso? Que, na verdade, o fim de semana, a tarefa do Flamengo é mais complexa ou o Palmeiras, do jeito que está, pode se complicar ali contra o Fluminense? Já projetando também a semana que vem. É difícil, porque a gente não sabe como os times vão para os jogos, né? A gente não sabe de que maneira vão ser escalados, porque os times que não estão mais na Copa do Brasil, adiante vão ter aí uma pequena folga, né? E tem super data FIFA, a maioria dos jogadores acaba não sendo convocada, então você vai ter paralisações, né? E o Fluminense com um novo técnico. Então, o que vai fazer o Marcão? Um novo velho técnico interino, né? Então é difícil prever. Agora, o Palmeiras e o Flamengo tem mais elenco, né? Tem mais condições de preservar alguns atletas para os Jogos de Libertadores e ainda assim colocar em campo times fortes. O próprio Mirassol, que é adversário do Flamengo, tem um elenco mais curto e vai até Quito, não venceu em casa. Como vai ser? Então, acho que é difícil falar sobre isso sem saber exatamente quais as equipes que serão escaladas, se muito desfalcadas ou não. No caso de Cruzeiro e Corinthians, eu acho que provavelmente os dois vão poupar muitos jogadores, mas o Palmeiras tem interesse no brasileiro muito grande como o Flamengo, né? Então, e o Flamengo joga no dia seguinte, sabendo já o que aconteceu no sábado, né? Mas independentemente do que aconteça no Maracanã, ele tem que ganhar do Mirassol. Se o Palmeiras tropeçar, para encostar. Se o Palmeiras vencer, para não deixar abrir mais vantagem. Então, o técnico Leonardo Jardim não tem opção, ele tem que colocar um time forte em campo, mas ele e o Palmeiras também têm condições de colocar um time forte e preservar jogadores. Os elencos são muito mais amplos, muito mais fortes. Eu só queria reforçar aqui um detalhe, o Arnaldo falou do Almiron, esqueci de falar sobre isso no começo, ele foi vice também com o Lanús, em 2017, na final com o Grêmio. O Grêmio. Ele foi 2 vezes vice-campeão. É o tipo do técnico que consegue, às vezes, fazer mais com menos. Eu acho que é o caso da comissão técnica do Palmeiras. Fazer mais com mais não é deles, não. Tem muita dificuldade, né? E o detalhe, são muitas vezes cobrados pela torcida do Palmeiras, ou parte dela, porque essa mesma torcida e a imprensa sempre deu muito mais méritos à comissão técnica do que aos jogadores, durante todo esse período. Então, se você acaba sendo responsabilizado pelas vitórias, é natural que nos maus momentos de mau futebol também seja cobrado. Eu vejo dessa maneira. Agora, e com relação ao Flamengo? Bom, foi um bom jogo contra o Cruzeiro, né? Aquela turbulência daquele jogo ruim que teve recentemente lá, que aí até o Leonardo Jardim foi bastante criticado. Você entende que deu uma acalmada? Bem, o time jogou melhor contra o Vitória e fez um jogo bom contra o Cruzeiro. Pensando no contexto, ida e volta, jogo de ida, fora de casa, adversário forte, mobilizado, estádio cheio, né? Mas qual foi o mérito dele? Foi a escalação. A escalação foi muito boa. Foi um time montado como o Felipe Luiz montava o time em jogos assim. Um time mais físico, com jogadores que pressionam mais para começar o jogo, com uma proposta de ter a posse de bola. O Flamengo ficou com a bola. O Cruzeiro teve algumas chances, mas só acertou uma bola na direção do gol, gente. O Rossi não fez defesas, que foi o golaço do Arroio, que foi mérito total do jogador. Total. Jogada espetacular, uma finalização improvável e precisa, que deu ao Cruzeiro a vantagem no placar. E quando o Pedro entra e o Paquetá, é um outro momento do jogo. E eles não jogam bem, embora o Pedro tenha participado da disputa pelo alto, que gerou a bola na trave, o rebote, e o Paquetá feito o gol. Mas eles não jogaram muito bem, não. Quem jogou bem foi Carrascal, dos que entraram no decorrer da partida. E o Cruzeiro me deixou um pouco, assim, achei... Mas não imaginava que o Cruzeiro fosse dar uma amassada no Flamengo. Usado o mando de campo para pressionar, trazer a torcida junto, não aconteceu. Não foi, por exemplo, o Cruzeiro do ano passado, quando o Leonardo Jardim lá estava e o Felipe Luiz no Flamengo, naquela vitória por 2-1, que teve momentos em que o Flamengo foi muito incomodado por uma pressão alta. O Flamengo tinha dificuldade para ficar com a bola e o Cruzeiro retomava, atacava, criava situações. Foi um jogo bom e em que o Cruzeiro incomodou muito o Flamengo. Dessa vez não foi. Eu achei que o time do Arthur Jorge mostrou menos do que eu imaginava que fosse mostrar jogando em casa. E ele reclamar de talvez não ter sido falta do Fabrício Bruno no Paquetá, depois da não expulsão do Matheus Henrique, que eu até entendo como um critério de arbitragem, o mesmo VAR da final da Libertadores, que não expulsou Rafael Veiga, o não recomendou, né? E também o Pulgar,
que é aquilo que o Arnaldo sempre fala, de ser um árbitro que vai mediar e vai evitar interferir no jogo, expulsando o jogador muito cedo. Podemos concordar ou discordar, mas é um critério. É um critério. Do ponto de vista do VAR, foi o mesmo critério adotado em Lima, né? Então, ok. Agora, o técnico do Cruzeiro reclamou mais da arbitragem de um lance que ele acha que talvez não tenha sido falta do que o Flamengo reclamou dessa não expulsão de Matheus Henrique, que admitiu que ficou com medo de ser expulso logo após aquela disputa com o Bruno Henrique. E o detalhe, o Arthur Jorge, tão elogiado, né, que veio com esses argumentos depois da partida, deveria estar preocupado com a sua defesa, que perdeu uma jogada aérea, a bola foi na trave e o jogador adversário finalizou livre para fazer o gol de empate. Jogada aérea, em dois momentos, ele teve 2 chances de afastar o perigo e não fez. Acho que deveria treinar isso aí, né? Porque se de fato o Flamengo retomar características dos tempos do Felipe, vai ficar com um jogo aéreo ofensivo e defensivo cada vez melhor, porque se perdeu com o Leonardo Jardim e ele recuperou alguns elementos. O importante é o Leonardo Jardim não ter a tola vaidade de querer herdou um ótimo trabalho em mau momento e que muitas coisas boas ficaram no técnico que o antecedeu no carro. Então, o ideal é tentar utilizar, por exemplo, jogo de volta em casa é pressão alta. É o time do Felipe Luiz. E o que ele pode fazer? Agregar alguns elementos, como, por exemplo, uma definição mais rápida das jogadas, a tal verticalidade, o time mais objetivo. Isso seria bom, que era o que faltava no ano passado. Então, me parece também ali que os jogadores tiveram um papel importante, meio que assumiram uma forma de jogar. Vamos nessa que a coisa funciona. E o time do Flamengo foi forjado para jogar dessa forma. Então, e a Libertadores, que o Flamengo fez no ano passado, por exemplo, e o Botafogo fez anteriormente. E esse ano ele tem time para fazer isso. E acho que a preocupação do torcedor é essa coisa não se concretizar, né? E acho que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo eles têm uma armadilha nesse final de semana, porque eles disputam a liderança do Brasileiro, jogos como visitante, talvez o do Flamengo ainda mais difícil, vai a Mirassol. Olha os jogos aí, Arnaldo, olha os jogos aí. Jogos na tela. O Palmeiras abre a rodada contra o Fluminense fora e o Flamengo praticamente fecha a rodada. Ainda tem o jogo da segunda-feira do Inter com o Remo, mas o Flamengo joga domingo à noite em Mirassol. Os adversários, o Fluminense, que demitiu o técnico, Zubeldia, vai ter o interino Marcão, está todo mobilizado para a volta contra o Rivadavia. Provavelmente nesse jogo aí, não vá nem escalar os seus principais jogadores. E a mesma coisa em relação ao Cruzeiro, que pega o Flamengo pela Libertadores e vai colocar o time, já avisou o Arthur Jorge, provavelmente time misto contra o Corinthians no jogo entre eles no final de semana. Então, Palmeiras e Flamengo, eles têm a frente dupla agora, até o retorno dos jogos da Libertadores. Eles não podem desprezar, digamos assim, essa rodada do Brasileiro. E os seus adversários possivelmente façam isso, né? Então é uma questão. O Cerro, evidentemente, no Campeonato Paraguaio vai descansar e vai jogar tudo na quarta-feira. Então é uma semana complicada para os dois, mas eu acho que o Palmeiras talvez tenha batido agora, no mês da decisão dos campeonatos, uma certa preocupação em repetir, ou em não repetir, melhor dizendo, o que aconteceu ano passado. Quando está escrito sábado... O que acontece de ruim, a culpa é do Abel. Eu acho que tem uma divisão aí. O Abel, ele tem coisas boas e tem coisas ruins, assim como o elenco. Então, usando o exemplo do Juca, eu acho que o Palmeiras tinha que ter criado mais contra o Cerro. Mais. Eu acho pouco o que o Palmeiras apresentou contra o Cerro. Mas o Arias perdeu um gol inacreditável. Carlos Miguel falhou de novo. Vitor Roque perdeu um gol. O Arias pôs uma bola na trave. Então, acho que tinha que ter criado mais, mas os jogadores poderiam ter apresentado mais. Assim como contra o Internacional, o primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. O segundo tempo do Palmeiras melhorou e o Palmeiras podia ter vencido também. Contra o Atlético Mineiro, o primeiro tempo do Palmeiras foi de controle, não foi de atacar o Galo. O Palmeiras estava ali, o Carlos Miguel tomou um gol inacreditável. Ao mesmo tempo, o Abel ele precisa ou entender que os 3 zagueiros já não estão mais funcionando, ou melhorar a formação desses 3 zagueiros, ou entender que o Gustavo Gomes é essencial para poder jogar com esses 3 zagueiros, entender que nos 3 zagueiros talvez o Andréas não esteja funcionando como deveria, que o Martínez não pode ser uma opção. De só o Abel tem culpa e quando o Palmeiras está bem ou o Palmeiras acerta alguma coisa, é só
o time é bom. Eu acho que dá para dividir. Existe as duas coisas ao mesmo tempo. O Abel pode ter méritos e problemas e o elenco pode ter méritos e problemas ao mesmo tempo. Então, estou mais ou menos com o Juca. Acho que o Palmeiras precisa melhorar, mas não acho que seja um absurdo do absurdo, até porque o Palmeiras ganhou o campeonato que disputou, ainda está em primeiro, ainda está vivo na Libertadores e ainda está vivo na Copa do Brasil, está vivo em todos. Então, eu acho que sim, o Palmeiras precisa mostrar muita melhora, mas não acho, assim, que é tão absurdo assim. Galera, a gente viu aí divergência, né, entre o Danilo entende que a comissão técnica do Palmeiras não tem culpa, né, faz o que pode, a Mauro César entende que a comissão técnica do Palmeiras, né, não entrega mais nada, então tem divergência. Mas eles, uma vez, tem um tempo aí, acho que foi um mês atrás que eles debateram e discutiram. Aí agora acho que o Tirone tá colocando as análises diferentes. Mas mesmo assim, o Mauro César também falou, né? Como vocês viram aí. Cara, aí o Arnaldo, eles estão se glamoureando que eles estão em 3 frentes. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas se a gente for olhar os números, né, do Brasileirão, se o Flamengo ganha pro Mirassol, que é um jogo a menos, lembrando, mesmo que eles ganhem, que o Flamengo ganhe, vai para 6 pontos, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Esse jogo contra o Mirassol é um jogo a menos. Então vamos botar aí, se o Flamengo vencer 3 pontos, né, se empatar 5 pontos. O campeonato ainda falta muitas rodadas, velho. Ainda vai acontecer muita coisa nesse campeonato. Então não dá para dizer quem vai ser campeão e quem vai ser segundo. Eu acho que quem errar menos, né? Porque eu também falo a verdade, né? O elenco deles são muito bons. 2 elencos muito fortes. Os elencos mais fortes do Brasil. O Cruzeiro chegou. Mas não acho que o Cruzeiro tem a chance de título, mas não. O Cruzeiro acho que não tem força, né? Porque, cara, já chegou tarde, né? O Atlético Paranaense que tá ali, eu acredito que no Cruzeiro vai ficar em terceiro. Ou quarto. O Fluminense tá muito mal. E o Botafogo ontem, né? Tomou 6-1. Ou 6. Eu até falar sobre isso, mas não puxei esse tema porque não tem nada a ver com o Flamengo, né? Apesar que é rival, mas deixa eles lá. E cair na casa do Botafogo, viu? Tá despencando esse negócio de SAF aí. Ainda bem que o Flamengo não virou SAF, né? E também o Palmeiras também eles não querem virar SAF, porque SAF, todo mundo sabe que SAF é bom ter investimento, mas se não souber fazer um trabalho a longo prazo, é destruído, pô. Pelo imediatismo, né, dos torcedores de ganhar título, gasta mais do que pode e depois, ó, tá acontecendo com o Botafogo aí. Esse desmanche aí que aconteceu em 2024, né, pra cá do Botafogo. Então, eu acho que não adianta pressa, né? Imediatismo uma vez acaba atrapalhando. E essa análise do Mora aí fica embrasada, né, velho? Porque o campeonato vai ser decidido, eu acho que nas últimas rodadas. Ninguém vai disparar aí não, velho. Vai ser pau até o final, né? Às vezes é bom não estar em 3 frentes, porque você foca mais em um campeonato. O Flamengo tem 2, Libertadores e Brasileirão. Então, focar aí pra cima, beleza? Tamo junto, abraço a todos e até o próximo vídeo aí.